Shalom a todos. Mais uma vez agradeço a todos que vêm assistindo meus vídeos. Peço que quem gostar dos vídeos se inscreva no canal, divulgue o canal, tá? Eu vou sempre estar postando vídeos aqui de temas religiosos, segredos da Torá, da Bíblia, explicando algumas coisas, né, da Bíblia que parece ser difícil de entender, etc. Tá bom? Dê um joinha e compartilhe à vontade aí. Ajude o canal. Bom, gente, hoje eu vou falar num tema muito interessante, que nesse dia eu estava num grupo de WhatsApp, e eu vi um rapaz ateu, e ele simplesmente estava até meio revoltado e reclamando da Torá, e falando que Deus não é um Deus fanfarrão, que Deus não sabe da sua criação, que Deus não sabe perdoar, uma hora perdoa, uma hora odeia, e que Deus precisa de mandar anjos para saber o que aconteceu, etc. Vou explicar para vocês aqui o segredo. A verdade, gente, é o seguinte: a Torá, que é o Taná, em geral, que compreende do Antigo Testamento, né, conhecido como Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, ela foi escrita numa linguagem humana, tá? Uma linguagem humana, dentro do conceito semita antigo. Então, a Torá, ela foi escrita na visão, tá? Na visão, dentro da concepção da nação antiga semita, da forma que o povo semita antigo via seu meio, tá? Então, eu vou explicar. Isso é muito bem explicado na Mishneh Torah de Rambam Maimônides, que foi um grande sábio que desmistificou, né, várias ideias erradas da Torá. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês. O Eterno, bendito seja Ele, quando Ele criou toda a criação, né, Ele criou regras. Ele criou as leis da física, a lei da matemática, a lei da biologia, a lei da química. Então, por que eu estou enfatizando isso para vocês, para os amigos, né, e todos que vêm assistindo os vídeos novos, né, assinantes aí do canal? É porque quando o religioso normalmente pega a Bíblia, né, eu estou falando geralmente os ocidentais aqui no Brasil em especial, e eu acho que em outros lugares, né, do mundo que tem como a religião cristã como base, quando leem o Velho Testamento, né, que para nós chamamos de Torá, né, que é os 5 primeiros livros, e começa a ler lá Gênesis 1, que nós chamamos de Bereshit, eles começam, parece que não percebe que Deus também criou essas leis, a lei da atração, a lei da física, etc. Mas a Torá deixa muito bem claro o que é a criação no conceito judaico, o que é a criação no conceito Torá. A Torá começa assim: Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, e criou Deus, né? E criou Deus. Et hashamayim ve'haharetz, e criou Deus os céus e a terra. Por que a Torá não começa com Elohim? Começa com Bereshit. A verdade, minha gente, é que a Torá, o Eterno, bendito seja Ele, os sábios, explicam que a Torá, essa força que nós chamamos de Bereshit, na verdade, é onde está a verdadeira essência de Deus. Quando fala Bara Elohim, tudo já foi, as regras já foram criadas, já foram determinadas. Por exemplo, a massa, ela vai ser regida pela lei da atração, pela lei da física. Aqui na Terra, né, nós temos as leis da atração, né? Onde que você joga tudo para cima, naturalmente cai para baixo, né? Então, o Eterno criou regras matemáticas e criou também o próprio tempo. Antes do que os cientistas chamam de Big Bang, não existia nem o nada.
Então, quando a Torá fala Bereshit bara Elohim, está falando o seguinte, que Deus, a partir de um determinado local, tempo e espaço, aonde que não existia nem esse local, nem tempo, nem espaço, uma força. Eu estou usando a expressão força, mas nem a palavra força é adequada ao Eterno. Porque força é um conceito criado pelo Eterno, mas vamos usar a palavra energia, força e Deus para ficar mais fácil, tanto para o ateu como para o religioso, compreender o que realmente a Torá fala. E a diferença da Torá, a diferença do judaísmo para o cristianismo, de ver as mesmas coisas, né, no mesmo livro. Então, quando fala Bereshit bara Elohim, significa o Big Bang, a explosão. Quem estuda física, os astrônomos, sabe muito bem que foi no Big Bang que surgiu a massa, o tempo, espaço-tempo e o que nós chamamos de nada. Já no estudo recente dentro da física astronômica, astronomia dentro da física, o espaço vazio, que nós chamamos de espaço ou nada, já ganhou até um nome de chamado de massa escura. Para os estudantes de física vão saber isso tranquilamente. Então, ao próprio tempo foi Deus que criou. E onde está isso na Torá? Em Gênesis 1, quando Deus fala, criou luz e haja luz, criou luz. Deus fez a separação da luz e das trevas. Deus fez os luminares para distinguir dia e noite. Já começa aí, na verdade, uma linguagem figurativa, explicando que Deus criou as regras da física, tá? Criou o tempo, é uma linguagem figurativa, para mostrar que também Deus criou o tempo. Quando eu estou falando tempo, gente, eu não estou falando no tempo da forma religiosa, estou falando no tempo científico, espaço e tempo, né? Nosso local, o hoje, o presente. Então, por que então Deus não pôs essas regras tudo na Torá de uma forma, assim, vamos dizer, mais científica? Na verdade, essas palavras eram mais próximo da ciência na época. O povo não tinha conhecimento, conceito disso. Mas Moshe, quando foi levado ao Sinai, que o Eterno ensinou, que ele aprendeu o que significava isso, e Deus ordenou que Moshe escrevesse a Torá com a linguagem humana para poder facilitar a compreensão daqueles que estavam ingressando no conceito de Deus, no conceito de Torá. Então é por isso que a Torá muitas vezes usa uma linguagem que muitas vezes dá a impressão que Deus é um Deus perturbado. Por exemplo, no conceito semita, tudo é a vontade de Deus. Por quê? Deus determinou que cada coisa, cada ação ia ter reação, cada movimento ia ter uma reação. Vocês sabem muito bem disso. Por exemplo, se você pega uma esfera, roda ela para a direita, o movimento dela vai ser para a direita. Se você pega a mesma esfera e faz um giro ao contrário, ela vai ter uma reação ao contrário. É o mesmo movimento, porém com um determinado lado e o outro determinado o outro lado. Então, é assim que funciona. E essas regras também estão dentro da Neshama do homem, da alma humana, né? E vamos usar a expressão também científica, também está dentro do intelecto humano. Então, Deus determinou que quando nós começássemos a andar por desequilíbrio, o desequilíbrio é o que os religiosos cristãos chamam de pecado. Tá? Eles chamam de pecado. No conceito judaico é desequilíbrio. Quando alguém começa a andar pegar os caminhos do desequilíbrio, o que acontece? Deus determinou que nossa mente, nosso intelecto, nossa compreensão começasse a nos alertar através de um ditado muito popular chamado de consciência. Já viu que eu falar assim, a consciência é o pior juiz de um homem, né? Nossa, minha consciência está pesada. Mas essa palavra que nós chamamos de consciência, na verdade, é uma energia, é uma reação criada pelo Criador que rege o intelecto humano, que serve como advertência adiantada ou até atrasada de um ato que nós cometemos para o erro.
ou o desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio, tanto o desequilíbrio emocional, social e etc. E é por isso que várias vezes na Torá, quando um dos personagens da Torá faz algo de errado e ele começa a se martirizar pelo seu erro, a Torá usa "e disse o Senhor", e foi a vontade de Deus, mas ali não foi porque Deus quis aquilo, ou porque Deus estava aparecendo para a pessoa falando, não, é porque já que foi revelado ao povo hebreu que toda a regra toda ação tem sua reação. Então, por exemplo, se você faz algo de errado, você vai sentir o remorso daquele erro, o remorso é a vontade de Deus. Então, por isso que a Torá usa muitas vezes a expressão, é a vontade de Deus. Como, por exemplo, Caim. Quando Caim, esse rapaz até falou assim, mas Caim briga, dá um esporro em Deus e ainda fala, o Senhor não é capaz de perdoar. Na verdade, Caim não estava brigando com Deus, Caim estava brigando, se autocondenando. Quando a palavra fala assim, se é bem que se fizeste, bem não será na sua vida, Caim. Ou seja, se você fazer o certo, é Caim. Caim, quando ele começou a desejar o mal para o seu irmão Abel, ele começou a raciocinar. Falou, não é certo o que eu estou pensando. Não é certo eu odiar meu irmão. Não é certo eu querer o fim da vida dele. Mas como no conceito semita, até esse poder de pensar, de raciocinar uma situação é a vontade de Deus, porque Deus determinou que nosso corpo, nossa alma, nosso cérebro reagisse a cada ação. Na Torá fala a vontade de Deus, e Deus disse, mas não é que Deus apareceu para Caim, estava falando para Caim, era a consciência de Caim. E também quando fala lá, fala assim, que Caim mata, e fala assim, e o Senhor perguntou, Caim, onde está seu irmão? Na verdade era Caim pensando. Mas por que na Torá está lá falando? Não, mas está lá dizendo lá, ó, vai Omer Adonai, né? Quer dizer, disse o Senhor a Caim, etc. É porque no conceito semita, tudo é vontade de Deus. Se Deus determinou que um erro, nós ia ter a tal consciência para nos alertar, tanto adiantadamente como atrasadamente, a Torá determina, fala que foi o Senhor, mas na verdade era a consciência. A Torá é mentirosa? Não, não é a Torá, não é mentirosa. Nunca que a Torá foi mentirosa. O problema é você que não conhece o conceito semita de ver as coisas. Isso também quer dizer que Deus não aparecia em sonho, não se revelava, não conversava com os profetas. Não, aparecia. Conversava através de sonho, de visão, etc. Eu estou explicando para vocês é que tem determinadas situações na Torá que está falando da consciência da pessoa. E a pessoa não conhece a forma hebreia, semita, não conhece a cultura semita e vai entender errado, tá? Então quando lá Caim fala, mas o sangue do teu irmão clama sobre mim, na verdade era Caim se martirizando. Ele matou seu irmão, ele viu seu irmão agonizar na morte, ele começou a se martirizar, então ele começou a se pôr no lugar do irmão, e ele sabia que o que ele fez é muito errado, e como ele soube que o que ele fez é muito errado, ele começou a se martirizar. Então por isso que a Torá fala que era toda hora Deus falando com ele, ou seja, a sua consciência. Por que a Torá fala que era Deus? Porque Deus nos deu algo chamado consciência. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. É o único ser que nós temos a consciência que um dia nós vamos deixar de existir, morrer, por exemplo, né? Nós somos o único ser da criação que tem essa consciência de espaço e tempo. Então, a consciência é a vontade do Criador. E é por isso, quando muitas vezes você vai cometer algo de errado e sua consciência começa a te alertar, não faz e tal, é Deus conversando com você, através da sua consciência. Então, quando a Torá fala que Deus estava conversando com Caim, Deus estava usando a consciência de Caim para o alertá-lo daquele mal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver alguma dúvida aí de outro assunto dentro da Torá, que acha que é errado, ou que acha que é que é algo de errado, ou tem alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Será um grande prazer fazer outro vídeo aí respondendo. Shalom e até o próximo vídeo.